Boas, hoje vou-te mostrar como podes passar do Excel para o Power Apps em apenas alguns cliques. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como podes utilizar o Power Apps para preencher dados numa base de dados, ou seja, uma tabela de Excel, sem ter de estar a recorrer ao Excel. Imagina que utilizas o Excel apenas com o objetivo de preencher uma tabela, ter um registro de informação e em vez de estar com problemas de formatações ou de registro de dados, de certa forma que podem causar algum transtorno, porque não passares para um ecrã em Power Apps e teres um formulário de preenchimento muito mais intuitivo e que acima de tudo é online e podes ter a informação disponível em qualquer local. É isso que eu te vou mostrar então no vídeo, vamos passar para o ecrã para veres como é que isto se faz. Muito bem, então já estou aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, ou seja, o ambiente de desenvolvimento do Power Apps. Não te esqueças que tens de estar aqui no ambiente que te permita criar uma aplicação e através do botão criar podemos começar a criar uma aplicação através de dados. Ou seja, basicamente o Power Apps cria a aplicação diretamente por ti, basta fazer alguns cliques, selecionares a tabela e ele cria a aplicação. O que é que nós vamos fazer depois de termos a aplicação? Vamos fazer aqui alguns twists na lógica da nossa aplicação. Por exemplo, colocar um aspecto diferente, alterar alguns controlos, mas grande parte do trabalho já está feita e essa é a parte importante que eu te quero mostrar no vídeo hoje, ok? Então, vamos começar com dados e quando começamos com dados podemos ter aqui várias bases de dados. Esta lógica, por exemplo, de começares com um fecheiro de Excel não é aquela que eu vou mostrar no vídeo. Vamos começar com a lógica cá de baixo. Porquê? Porque esta lógica aqui cria-te uma tabela em Dataverse, uma tabela mais robusta, mais composta, através de dados que tu tens no Excel. O que eu vou fazer vai ser ter os dados diretamente no Excel. Significa que nós vamos ter a base de dados ou o nosso fecheiro alojado no OneDrive ou no SharePoint e vamos continuar a mexer sobre esse fecheiro do Excel, ok? Então, vou clicar aqui, dados externos, vamos ter aqui a opção a partir do Excel e na opção a partir do Excel, demora aqui um bocadinho até fazer a ligação. Ok, já temos a ligação ao Excel Online, significa que conseguimos ver os nossos dados. Como podes ver, eu tenho aqui o OneDrive, mas podes ter também o SharePoint. O OneDrive, e vou ter então aqui nesta pasta, vou ter então aqui este fecheiro, que é o fecheiro dados, que por sua vez tem aqui uma tabela, que é a tabela funcionários. Podes logo criar a aplicação direto, mas há aqui um pormenor. Podes utilizar uma coluna para criar o ID exclusivo dessa base de dados. Pode ser, por exemplo, aqui o ID, mas eu vou pedir ao Power Apps para gerar um ID específico para vermos como é que podemos pegar nesse ID e criar um ID único. Então vamos criar a aplicação e aguardamos uns instantes para a aplicação ser construída. Muito bem, já está então aqui a nossa aplicação criada, vou fazer aqui ignorar e como podes ver a aplicação é feita diretamente, ou seja, não fizemos nada para construir a aplicação, o que é um ótimo benefício que tens quando pretendes gerar logo um ecrã com informação. Então vamos começar por explorar a nossa aplicação, tens aqui o ecrã principal, tens aqui alguns contentores e estes contentores têm informação com os nossos controlos. Essencialmente tens aqui o Body Container, onde tens aqui o contentor à esquerda com uma galeria, tens o contentor à direita com este controle aqui, que é um subcontentor, mas tens essencialmente um formulário. Ou seja, basicamente a aplicação tem uma galeria para poderes consultar a informação e tem um formulário para poderes inserir ou alterar os dados. O que nós vamos fazer é alterar um pouco a estética desta aplicação para poderes personalizá-la mais a teu gosto e perceberes que podes ter a necessidade de fazer alguma alteração em algum controle e também te vou mostrar como é que isso se faz. Mas podes manter a aplicação como está, que ela está inteiramente funcional para poderes registar informação na tua base de dados, no teu fecheiro de Excel. Muito bem, então, os contentores também têm aqui um papel importante porque os contentores permitem tornar a tua aplicação responsiva. Significa que se trocares a lógica do ecrã, ele vai ser responsivo para poder adaptar-se ao teu ecrã. Muito bem, então vamos começar com uma primeira alteração estética. Imagina que por alguma razão não gostas do aspecto que a aplicação tem, podes sempre começar por mudar o tema. Se mudares o tema, fica logo uma estética diferente e é relativamente fácil de alterar. O que eu te vou mostrar são controles simples que tu podes fazer para não teres aqui uma questão muito técnica para alterares a tua aplicação. Então, vamos imaginar que vamos ter aqui este aspecto, aço, ok? E esperamos um pouco e basicamente, como podes ver, altera automaticamente a estética da tua aplicação no seu todo.
Segundo ponto que eu quero alterar para ver como é simples alterar. Imagina que vamos então aqui para o nosso contentor sidebar, que é este aqui da esquerda, e temos aqui a nossa galeria, ok? Então, a nossa galeria apresenta automaticamente aqui alguns campos que vêm da base de dados, e esses campos são aqui, por exemplo, o departamento, salvo erro, ou a função, o cargo, o departamento e o e-mail. Mas, dentro da galeria, podes ter então aqui os controlos que são criados diretamente pela aplicação, e tens aqui o body, por exemplo, o subtitle e o title, ok? Então, no title, como podes ver, ele tem aqui a função que é o thisItem cargo. O que é o thisItem? É o item que está selecionado na base de dados, no teu fecheiro de Excel, e o registro, podemos dizer assim, e dentro do registro tens o campo, ou seja, o campo podes alterá-lo facilmente. Imagina que eu quero, por exemplo, o nome, e se eu alterar o nome, tenho logo aqui o nome direto. Por exemplo, se eu quiser colocar para esta etiqueta, alterar o departamento para cargo, por exemplo, posso também simplesmente alterar os valores, cargo, e aparece então aqui a informação do cargo. E posso ter então o e-mail. Mas há outra coisa que podes fazer se quiseres personalizar a tua galeria, que é, podes sempre inserir uma nova etiqueta de texto. Essa etiqueta de texto pode ser colocada em qualquer sítio, por exemplo, e a lógica é a mesma. Ou seja, podes colocar aqui, por exemplo, o telefone e aparece-te o número de telefone do colaborador, ok? E naturalmente que podes personalizar a galeria, tornar a galeria um bocadinho maior, mas neste caso não vou fazer estas alterações, é só para perceberes de uma lógica muito simples como é que podes alterar aqui alguns campos. Então, vou apagar este campo, esta etiqueta, e vou deixar ficar a galeria como está, de uma forma perfeitamente normal. Vou só correr a aplicação para ver a lógica da aplicação, e como podes ver, podes clicar sobre qualquer item da galeria, o teu formulário aparece com os dados, podes editar algum registro dentro do teu formulário, vamos ver aqui o que é o Power Apps ID, podes confirmar, podes fechar, podes criar um novo registro e criar esse novo registro, ok? Por isso, a lógica é muito simples, tens a galeria formatada. Agora vou alterar um bocadinho a estética do formulário e alterar aqui alguns componentes do formulário que podem ser importantes. Então, vamos passar para, aliás, vou voltar ao ecrã de edição e vamos clicar então aqui sobre o formulário e no formulário, o formulário está no contentor da direita, Main Container, e temos aqui a indicação Form 1. Então, uma das situações que podes alterar quando quiseres personalizar o formulário é, por exemplo, editar os campos. Tens aqui os campos à direita que podes editar. Clicando, podes escolher mais campos. Neste momento não tenho assim mais nenhum campo, porque os campos estão todos. Mas, por exemplo, vamos ter aqui o campo Power Apps ID, que eu vou querer personalizá-lo e vou querer também personalizar aqui o ID. Porquê? Porque imagina que crias um novo registro. Obviamente, ao criares um novo registro, este Power Apps ID vai ser, ou terá que ser gerado, um novo ID único. E também vais ter aqui este ID que eu quero personalizá-lo para torná-lo também único, ok? Então vou-te mostrar aqui algumas dicas que podes utilizar e essas dicas vão ser criar um género de uma variável que te vai dar indicação do último ID disponível para criares um novo ID a seguir ao último, ok? Isto para o ID. Para o Power Apps ID, eu quero criar um ID único para poder fazer um registro que seja sempre unívoco na nossa base de dados, ok? De resto, o que podes personalizar no teu formulário, como é óbvio, podes colocar, por exemplo, uma coluna, se quiseres só uma coluna. Eu acho que vou manter as duas colunas, acho que fica melhor para o formulário não ter que deslocar-se quando eu estou a preencher. E então, nessa parte, parece mais ou menos adequado. A única coisa que eu quero fazer é colocar o Power Apps ID, eventualmente no final, e escondê-lo. Por isso, vou aproveitar e editar aqui os campos. O Power Apps ID vai para o fim, não preciso do Power Apps ID, e talvez possa colocar o nome em primeiro lugar, o cargo, o departamento, o e-mail, o ID também, talvez em primeiro lugar. Ok, e o resto parece mais ou menos razoável para formatarmos. Por isso podes alterar a ordem dos campos, podes formatar o teu formulário da forma como quiseres. Muito bem, então, uma boa forma de criarmos o ID é definir uma variável. Só que eu não vou fazer uma variável, já falei sobre variáveis noutros vídeos anteriores, podes consultar. Aqui vou utilizar uma fórmula. E a fórmula é um bocadinho mais, não posso dizer eficaz, mas é um bocadinho mais eficiente neste aspecto, porque a fórmula atualiza automaticamente, ao contrário da variável. A variável pode não atualizar se, por exemplo, colocares dentro da app, tens de fazer um onStart para a variável atualizar,
Então eu vou criar uma fórmula para fazer esse update mais instantâneo. Apenas isso, ok? Mas obviamente há vantagens em ter as variáveis, em ter as fórmulas. As fórmulas é mais para fazer cálculos, mas neste caso eu vou utilizar a fórmula como se fosse uma variável, para perceberes essa ideia. Então vamos colocar aqui no ecrã da app, ou na propriedade da app, temos aqui uma propriedade que é as fórmulas. Significa que tu podes criar fórmulas que vão fazer parte da app e vão ser atualizadas automaticamente. Então, uma das fórmulas que eu vou ter vai ser o último ID. E o último ID, vou utilizar a função last, ok? E a função last vou buscar os nossos funcionários. E atenção que aqui vais buscar o último registro da tabela funcionários, mas depois eu quero ir buscar o ID, ok? E então vou fazer dois pontos e vírgulas, aliás, porque quando fazes uma fórmula tens que fechá-la com os dois pontos e vírgulas. Mas vou também criar um novo GUID, ok? O novo GUID é outra fórmula que eu vou ter e esta nova fórmula vai ser para criar um GUID. Por isso vou criar aqui a função GUID e vou abrir e fechar parênteses para criar um GUID, como se fosse um número aleatório. Imagina a função rand ou a função aleatória no Excel. Ok, então tenho estas duas variáveis. E estas duas variáveis, só para teres uma ideia, vou aqui colocar duas etiquetas, só para conseguirmos ver aquilo que é as nossas variáveis. Então a primeira, vou colocar aqui o texto de cor branca, para conseguirmos ver, ou azul, claro, pode ser. E este texto vou pôr aqui a nossa fórmula último ID, ok? E se esperarmos um bocadinho, ele vai buscar o último ID da minha tabela, que é efetivamente o ID número 20, ok? E se eu fizer copy-paste e colar outra caixa de texto, eu vou colocar o novo GUID para perceberes que ele cria-te um GUID aleatório. Ou seja, são esses dois registros que vão ser importantes para poderes criar sempre um novo registro. Significa que eu quero ter um novo ID e um novo GUID quando estiver a gravar o registro, ok? Então, para podermos perceber esta lógica, vamos só personalizar aqui alguns controlos para perceberes como é que os controlos podem ser personalizados. Então, basicamente, o que eu vou fazer é personalizar o controle que está pré-definido. Para podermos personalizar o controle que está pré-definido, obviamente, temos que, em primeiro lugar, desbloquear o controle. Ou seja, explicando um bocadinho melhor, tens o formulário, no formulário tens os vários controlos que estão aqui à direita. Estás a ver? Telefone, salário, nome, ID. O ID é composto por uma estrelinha para dizer que o campo é obrigatório, uma mensagem de erro caso haja algum erro, o valor em si, que é a nossa caixa de texto, e o data card key, que é apenas o nome do campo. O que eu quero formatar é este data card value. E para alterar este data card value, vamos ter que ir ao menu avançadas, ou à propriedade avançadas, e desbloquear. Também podes fazê-lo com o botão direito do rato e desbloquear, ok? Porquê? Porque de uma forma pré-definida, a propriedade que está aqui, ou a expressão que está aqui, é o parent default. O que é que significa o parent default? Tens o valor que está definido pelo parente. E o que é o parente? É a galeria. Porque o formulário vai buscar o item que está na galeria. Então eu quero alterar a lógica deste parent default. Não vai ser nada técnico, ou seja, vai ser uma coisa muito banal que tu vais conseguir fazer de uma forma perfeitamente pacífica, porque vou simplesmente utilizar a função if. E a função if é uma função do Excel simples que tu podes utilizar também em Power Apps, ok? Então, vamos desbloquear o nosso cartão e eu vou deixar ficar o Parent Default, porque na verdade, se eu tiver o formulário com a lógica de edição, ele vai continuar com o Parent Default. Se eu criar um novo formulário, é que vamos ter a lógica de criar um novo ID. Então, a lógica é mais ou menos esta. If, começamos com o if, e o nosso teste lógico vai ser o seguinte. Vamos perguntar se o nosso form 1 e se o modo do form 1, ou seja, o modo do formulário, que pode ser o modo editável, o modo de visualização ou o modo de novo, vamos colocar então aqui um form mode new, ok? Então, se o nosso modo do formulário estiver em modo new, basicamente, o que nós vamos ter é o último ID, vamos acrescentar mais um valor ao último ID. Caso contrário, vamos manter o parent default. Então, esta será a lógica para poderes ter o princípio do teste lógico. Como podes ver, muito simples, ok?
Então, se o formulário estiver em modo new, vamos pegar na variável do último ID e vamos acrescentar mais um valor a essa variável. Caso contrário, mantém o que está definido. Então, vamos fazer o mesmo para o Power Apps ID. Ou seja, este Power Apps ID vamos desbloqueá-lo. Vamos continuar no Parent Default, mas vamos fazer a mesma lógica. Ou seja, vamos fazer a função if e vamos perguntar se o nosso formulário... Claro que, atenção, podes sempre alterar o nome dos controlos, acho que é útil, mas neste caso, para efeitos de vídeo, obviamente não estou a alterar o nome dos controlos. Então, se o nosso formulário, se o mode for igual a form mode new, vamos ter o nosso novo GUID. Caso contrário, vamos ter o parent default, ok? Então, mais uma vez, agora vamos testar a nossa aplicação, porque o objetivo deste vídeo, como te disse, é só perceberes que o Power Apps cria a aplicação por ti, não tens que ter muito conhecimento técnico para poderes ter um interface visual para poderes preencher dados no Excel, esse é o objetivo, e por isso vou-te mostrar só aqui algumas alterações que são feitas. Claro que podes alterar muito mais opções, mas não é esse o foco daquilo que eu quero mostrar, pelo menos hoje, ok? Então, se eu fizer play, vamos então testar a nossa aplicação. Repara que eu deixei ficar aqui para poderes ver. E então, se eu pegar aqui no Daniel, o Daniel tem o ID número 4, eu posso editar o Daniel e posso colocar o salário do Daniel para 4.500 e faço OK. E como podes ver, o Daniel passou para 4.500. Já agora, vou aproveitar e vou-te mostrar a base de dados, para poderes ver a base de dados. Vou abrir aqui no office.com. Ok, então, esta é a nossa tabela, que está no OneDrive. Como podes ver, ele criou o Power Apps ID direto. É isto que fizemos quando criámos a aplicação. E, entretanto, quem é que eu alterei? Só confirmar quem é que eu alterei. Foi o Daniel, para 4.500. E vais poder ver o Daniel com 4.500, ok? Isto é direto. Tu estás a mexer na base de dados diretamente através do Power Apps, ok? Mas agora vou criar um novo registro para poderes ver. Então, voltando ao Power Apps, vou criar um novo registro. E, como podes ver, já tens o número 21, porque o último ID é 20. E eu quero acrescentar mais um, ok? E podes ver que ele cria aqui um Power Apps ID direto. Então, o nome vou pôr João Teixeira. Cargo, vou pôr, por exemplo, programador, Power Apps. Departamento, TI. E-mail, vou pôr joão@exceldriven.com, não interessa. Salário base, qualquer coisa. E telefone, também, qualquer coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazemos um check, aguardamos um pouco, temos o registro criado, como podes ver está aqui o registro, é o ID 21, vamos à nossa base de dados, tens aqui o registro 21 criado diretamente na tua base de dados. Se quiseres alterar, vamos editar o registro, eu vou colocar aqui um salário melhor porque fiz uma aplicação em Power Apps toda jeitosa. Check. Vamos à nossa base de dados e já tens aqui automaticamente os dados alterados. Então, este é o foco para o vídeo de hoje, para perceberes como podes personalizar uma aplicação muito rapidamente, criar uma aplicação em poucos passos e continuares a ter uma lógica de funcionar com o Excel. Significa que tens o Excel para fazer o teu registro de dados, tranquilo, podes continuar a mexer no Excel, mas se quiseres ter uma alternativa para utilizar o Excel, podes ter um ecrã para preencher dados de uma forma muito simples. Então, espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, já sabes, podes subscrever para ter acesso aos vídeos em primeira mão. E, entretanto, vemo-nos em breve num próximo vídeo. Até lá, fica bem.